Olá, queridos irmãos, queridos amigos, saúdo a todos com a paz de Jesus. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, o versículo 22 ao 33. Diz o seguinte a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Muito bem, amados. Como podemos ver aqui nos deparamos com uma história, um acontecimento que aconteceu em que os discípulos estavam no barco, no meio das águas ali, e um vento ali impetuoso batia contra o barco. As ondas cresciam grande, e ali os discípulos passaram a ficar com medo, porque sabiam eles que eles iam afundar. E no momento em que eles pensavam que iam ser submersos ali, nos deparamos com Jesus indo ao encontro deles. E como vemos aqui no versículo 25, diz assim: Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então veja só, Jesus ele foi ter com os discípulos ali, e quando ele se aproxima do barco ali, os discípulos o avistam e ficam com medo, pensando que é um fantasma. Agora imagina só, eles já estavam ali aflitos, ao verem as ondas do mar ali batendo contra o barco, na escuridão ali, o vento impetuoso, e de repente aparece Jesus. E eles, de tanto medo que eles estavam ali, eles pensaram que Jesus era um fantasma. E eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu imagino aqui, irmãos, nesse momento, quando Jesus diz: Não temas, sou eu. Eu imagino ali a alegria que eles ficaram. Quando o Senhor disse: Não temas, sou eu. E vemos que de imediato Pedro ele disse: Se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas. E Jesus disse: Vem.
Pedro ali começou a andar por sobre as águas ao encontro de Jesus. E diz a Bíblia que quando ele estava caminhando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava firme ali por sobre as águas, ele não estava afundando. Mas no momento em que ele olha para o lado e vê aquelas ondas ali das águas subindo, o vento forte, diz a Bíblia que ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama por socorro. Ele grita: salva-me, mestre, porque estou afundando. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é que não devemos tirar os olhos de Jesus. Jesus tem que ser sempre o nosso alvo. Temos que olhar para Jesus. Porque quando tiramos o olhar de Jesus, caímos. Essas ondas que Pedro viu ali, as águas ali impetuosas contra o barco ali, hoje também pode simbolizar as adversidades que a vida nos traz hoje. Os problemas, os sofrimentos. De que se você olhar para os sofrimentos e não olhar para Jesus, você será vencido. Mas sabemos que Deus ele não nos abandona, Jesus ele está conosco. Quando ele vê Pedro ali afundando e Pedro clamando: Jesus, salva-me, ele prontamente estende a sua mão e ergue Pedro ali, que estava sendo submerso. Eu aprendo, irmãos e amigos que aqui estão me ouvindo, que quando estamos no momento de aflição, que não venhamos a desanimar. Por mais difícil que seja a tua dificuldade, o teu problema, não se deixe ser vencido pelo teu problema. Lembre-se que Deus ele está conosco, Jesus está presente para nos salvar, para nos reerguer do fundo do poço. Quando Jesus salva ali Pedro, ele está nos ensinando que ele está conosco em qualquer momento das nossas vidas. Quando estamos passando por momentos difíceis, o mundo pode dizer para você: você não vai conseguir, você vai ser vencido. Mas o Senhor diz: eu estou contigo, coragem. Ele diz: eu venci o mundo e você vencerá. Queridos, é importante estarmos com o olhar fixo em Jesus. Quando estamos com o olhar fixo do Senhor, nada pode nos vencer. Até mesmo isso que estamos vivendo na atualidade, estamos enfrentando a Covid-19, onde muitas pessoas estão sendo levadas à sepultura, outros estão nos hospitais, entubados. E para muitos é o fim, porque não estão com o olhar fixo em Jesus. Mas quando nós mantivermos nosso pensamento em Jesus, nosso olhar sempre em Jesus, nós podemos todas as coisas. Em outras palavras, Jesus fala assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Se você, meu irmão, se você, meu amigo, minha amiga, quer ser um vencedor, esteja com o olhar fixo em Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo os capacite para que eu e você possamos estar com o olhar fixo na pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a todos.